ok? Bom, boa tarde a todas, a todos, a todos que nos acompanham nesse dia aqui, nesse nosso encontro, que já vem de longa data, essa parceria entre o Núcleo de Estudos Luso-Brasileiro da Universidade de Lisboa e o Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, pelo Laboratório Empoderales, coordenado por mim. Hoje nós vamos ter a ótima contribuição de dois colegas muito aplicados nos estudos e que têm sempre uma contribuição muito positiva a nos dar sobre a matéria. Então, eu estou muito agradecida à professora Liliana Estupinhan e ao professor César Augusto Baldi por essa tarde que eles dedicam a nós e que nos dão a oportunidade de ouvir e aprender com eles. Agradeço muito Liliana, que é da Universidade Livre de Colômbia, e a César Augusto Baldi, que tem trabalhado como professor voluntário na UNB e também na UFG, e agradeço muito a cada um deles pela oportunidade de poder ouvi-los nesta tarde. Agradeço também ao NELB, na pessoa aí do André Brito, que tem estado sempre conosco, nos apoiado aqui nesses encontros mensais, e vou deixar agora o André fazer as honras da casa e dar os cumprimentos pelo NELB. Olá, muito boa tarde a todos que estão no Brasil, boa tarde também, já quase noite aqui em Portugal, estamos com horário de verão, portanto o dia começa efetivamente a ficar mais escuro agora, mas é um gosto poder estar com todos vocês novamente, cumprimentar a professora Lilian, que tem todos os meses participado aqui nessa parceria já de longa data com o NELB, tem sido de fato uma parceria muito profícua, todos os meses temos sempre nos preocupado com eventos que têm de fato estado na ordem do dia daquilo que tem sido discutido tanto em Portugal quanto no Brasil. Cumprimentar também os nossos professores, a professora Liliana e o professor César, é um gosto poder recebê-los aqui em nome do NELB e em meu próprio nome. Enfim, no mais, desejar a todos um bom evento e que de fato possa ser muito engrandecedor para todos nós. E com isso devolvo então a palavra à professora Lilian para que possa fazer a apresentação da professora Liliana. Antes de passar a palavra aos nossos convidados, eu queria só dar algumas instruções técnicas sobre esse encontro. Mais adiante, nós colocaremos aqui no chat, né, o link para a lista de presença e o link para o certificado, tá bom? Faremos isso mais adiante, provavelmente mais depois da primeira fala, e entre a primeira e a segunda fala faremos isso. Então, aguardem. E já aviso também que vocês podem fazer pergunta no chat dirigida aos colegas que hoje vão estar aqui dando sua contribuição, tá bom? Então, fiquem à vontade para fazer os questionamentos que julgarem importantes para esse momento. Bom, vou começar apresentando a professora Liliana Estupinhan Achuru. Ela é professora, consultora, investigadora sênior. Participa e é fundadora da Rede de Constitucionalismo Crítico e da Rede de Mulheres Constitucionalistas de América Latina. É diretora da Revista Acadêmica Colombiana de Jurisprudência e do projeto Erasmus Opt-in, que já terminou recentemente, mas foi um sucesso total esse encontro que envolveu a América Latina e países de Europa num trabalho de maestria espetacular. Liliana é uma querida, é uma professora muito querida, amiga da Rede de Mulheres Constitucionalistas da América Latina e tem sido uma guerreira pela Colômbia, pelo povo da Colômbia, por esse momento que a Colômbia passa, sempre brigando por esse país, pela paz principalmente, é uma lutadora pela paz na Colômbia e pelas mulheres e pelo território colombiano. Então, Liliana, por favor, fique à vontade para nos dar a oportunidade de te ouvir, sempre lembrando, fale com despacio para que nós acompanhemos. Muito obrigada. Un saludo muy especial a todos. Intentaré hablar despacio. Eu quero falar em português, mas não tenho experiência. Bueno. Mi conferencia será sobre la descolonización del derecho constitucional. Esta conferencia la hago como mujer, en primer lugar, una mirada
desde mi sensibilidad y también como miembro de la red de mujeres constitucionalistas de América Latina, de la que hace parte la profesora Lilian Ballman. Hablar de la descolonización del derecho constitucional es muy complicado. Considero que es un gran reto, algo que hemos venido pensando con Lilian y con varias profesoras desde que creamos en América Latina la red de mujeres constitucionalistas. Una red que a veces y casi siempre es un espacio mucho más suave que el mundo patriarcal al que hemos sido sometidas las mujeres por siglos y que también sucede en el mundo del derecho y el mundo de la doctrina jurídica. Profesora Lilian, ¿está bien el espacio? Bien. Descolonizar el derecho constitucional también es visibilizar lo que hacemos. Hace unos pocos años, los referentes del mundo constitucional eran hombres, tanto en Europa como en América Latina. Hoy siguen siendo, pero en menor medida. Los tribunales de América Latina, no sé, de ustedes, siguen marcados por hombre y la doctrina patriarcal del derecho. Para la muestra un botón, la Corte Constitucional de Colombia ha tenido muy pocas mujeres durante su tiempo de existencia. Va a cumplir 30 años la Constitución Política de Colombia de 1991. De un total de magistrados, 41, 35 han sido hombres y apenas 6 mujeres. Hoy, actualmente, es diferente, digamos que ha empezado a cambiar esta situación. Hoy está integrada nuestra Corte Constitucional por 9 miembros, de los cuales 5 son hombres y 4 son mujeres. Aquí yo observo un leve avance. Aún así, varias de ellas administran justicia desde el mundo patriarcal que las formó o que nos formó. De hecho, en este momento recuerdo el autor de una de las sentencias más lindas que ha tenido Colombia, nuestro Tribunal Constitucional. Estas sentencias las llamamos las sentencias herejes. Me gustaba analizar el mundo teórico implícito o explícito que inspiró a este gran jurista. Me estoy refiriendo en este momento a Carlos Gaviria Díaz. Sentencias como libre desarrollo de la personalidad, dosis personal, eutanasia, muchas de ellas, repito, en clave de libre desarrollo de la personalidad. Pero es curioso que cuando vemos quiénes son los autores que inspiraron estas sentencias herejes, las cifras de lo que se cita explícitamente o implícitamente es en su mayoría de autores hombres. Siempre una constante, y estoy hablando de uno de los magistrados más importantes y más liberales de Colombia. Aún en tamañas construcciones jurisprudenciales que han marcado el mundo del activismo judicial, tanto en América Latina como en Europa. Y me refiero de manera concreta. Cuando estudio solamente este magistrado, vemos influencia de Platón, Kant, Cosio, Fuller, Hart, Rawls, Rorty, Dworkin, Robert Alexi, Germán Vidal Campos, Piso Russo,
Rousseau, hombres, hombres y hombres, y de una manera muy periférica, citación, de mujeres. O sea, las mujeres invisibles en la construcción del derecho y en la construcción de la doctrina. Cuando pienso en la descolonización, y miren que no estoy utilizando la palabra decolonización, sino descolonización, estoy hablando en clave de epistemología, estoy pensando en epistemología más del sur, más de América Latina, de nuestras propias construcciones. Y aquí también revisando lo que se citaba en estas sentencias maravillosas de Carlos Gaviria Díaz, los porcentajes de Estados Unidos son relevantes. Alemania, Reino Unido, España, Francia, un poco menos Argentina, Italia, México, Grecia, Austria, Polonia, Portugal, Rusia, Yugoslavia, Suiza, pero los porcentajes de citación de América Latina son realmente menores. Este magistrado del que les estoy hablando, muy emblemático, muy admirado, hace parte de lo que en Colombia se denominó la Corte de Oro, la Corte de Oro de nuestra Corte Constitucional. Y estas cifras de las que les estoy hablando ya nos decía algo preocupante en el mundo del derecho, y más aún en el mundo del derecho constitucional. Vamos a cumplir en Colombia 30 años de la Constitución Política de 1991. Aquí tengo que hablar de la Asamblea Nacional Constituyente de 1991. 70 constituyentes, que apenas incluyó 4 mujeres, 2 indígenas, lo cual también habla de las dificultades que han tenido las mujeres y los pueblos ancestrales en Colombia y en América Latina. Y pues claro, hace 30 años esta situación después ha sido mejorada en los procesos constitucionales que se vivieron en Bolivia, por ejemplo, en Ecuador, y ahora lo que estamos viendo del desarrollo del proceso constituyente para el caso de Chile. Por eso, en nuestro caso, Colombia, impulsar una red en derecho constitucional de mujeres y en una línea de América Latina y de Abya Yala es un reto bellísimo y mayor en clave de descolonización. De hecho, si ustedes observan el afiche de este evento, aparece en la parte de abajo el logo de nuestra red que tiene los colores de la huipala. La descolonización tiene los colores del arco iris, los colores de la huipala. Y eso ya marca una lectura distinta en clave de América Latina para el derecho constitucional. Yo no puedo leer el derecho constitucional con el centro en Europa, ni en Portugal, ni en España, ni en Italia, ni en el Reino Unido. Lo leo desde el centro de nuestros ancestros, desde Abya Yala, desde América Latina, desde las mujeres, desde los que nunca han tenido voz. La integración, por ejemplo, de esta clase de lecturas de descolonización implica mirar, como les decía,
desde varios colores, desde el arco iris, desde varias disciplinas, desde varios países y también desde varias formas de resistencia y desde varias formas como las mujeres intentamos leer el poder en América Latina. A las mujeres nos interesa el poder, la parte orgánica de las constituciones, la sala de máquinas, como en el caso nuestro que nos asesinan en Colombia a tantas mujeres. Varias de las mujeres que nos asesinan en Colombia día a día son mujeres que trabajan por un poder en clave de América Latina, de pluralismo, de derechos de las mujeres. ¿Por qué nos matan y por qué las matan? Quizás esa bandera de colores de la que les estoy hablando en este momento y esta forma distinta de ver el derecho es parte o una de las razones. Y aquí le hago un homenaje a todas las mujeres que nos matan en Colombia todo el tiempo. Por lo tanto, estoy hablando de un derecho constitucional vivo, de un derecho constitucional desde la voz de las víctimas, la resistencia, el dolor y la esperanza. Les hablo de un derecho constitucional del que solo se han beneficiado las élites. Las élites han hecho de las suyas en América Latina y Colombia es un ejemplo. Hoy en día estamos en un proceso de resistencia. Todos los días llevamos un mes de paro nacional. Me acaba de llegar la noticia del asesinato de uno de nuestros estudiantes en Cali. Todo el tiempo, ¿qué es lo que está pasando? El derecho constitucional en clave descolonial es un derecho que invoca las voces de los que nunca tuvieron voz, que invoca las voces de los que no han podido tener un espacio digno en los procesos constituyentes, de tener, por ejemplo, hoy otro proceso constituyente en Colombia, daríamos más a los que nunca han tenido voz. Quizás así lo haga en este momento Chile, en este momento constituyente que está viviendo Chile. Por supuesto, señalo esto bajo la idea que la Constitución es apenas una constitución y que los poderes constituidos y la sociedad a veces son las que finalmente terminan traicionando a los procesos constituyentes. Colombia tiene una marca, como la mayoría de países de América Latina, racista, sexista, homofóbica. Tenemos todos los males, aporofóbica, etc. Poco a poco hemos ido cambiando esa marca. Una prueba bellísima, el año pasado, en plena pandemia, llega a Bogotá, que es la capital de Colombia, después de muchos kilómetros de trayecto, algo que denominamos en Colombia la minga indígena. La minga indígena es la organización de los indígenas en nuestro país, que además están protegidos por algo que se denomina guardia indígena. Esa minga indígena llegó a Bogotá con más de 10,000 indígenas y ustedes no se pueden
imaginar la forma bellísima en que lo recibía la ciudad de Bogotá. Eso era impensable hace algunas décadas en un estado racista. Pero esa misma minga indígena llegó hace unos días a la ciudad de Cali y lo recibieron con armas, a bala, y decían a estos indígenas, a estos indios, tenemos que matarlos. Observamos, por lo tanto, cuando yo pienso en nuestra red de mujeres constitucionalistas de América Latina, en la que hace parte la profesora Lilian Ballman, varios principios que nos llevan a marcar un nivel de distancia con lo que tradicionalmente es el derecho constitucional, aún de aquel que se ha apropiado de las palabras y del lenguaje, de la resistencia y las luchas sociales y de las reivindicaciones de los pueblos para volver a ser más de lo mismo: colonización, autoritarismo y explotación. El ensayo y error aquí cuesta un poco más. Me pregunto en este punto cómo el derecho constitucional ha podido servir a una fase de neocolonización, extractivismo y dolor. Aquí quiero recordar la síntesis de una investigación doctoral colombiana en Derecho de la profesora Jimena Sierra, quien en su tesis sostiene, a partir, comillas, a partir de la década de los 90 en Colombia, al igual que en otros países de América Latina, se está produciendo una nueva fase de factoría, de extracción de recursos naturales, de neoconstitucionalismo y de neoextractivismo. Señala ella todo un aumento de las llamadas industrias extractivas, un auge que ha estado acompañado de un proceso de reforma legal e institucional que se acompañó en el marco del Estado constitucional colombiano y, por supuesto, de varios países de América Latina, siguiendo los lineamientos las legislaciones en todo el continente latinoamericano. ¿Cuál ha sido el papel del derecho y del derecho constitucional frente a esto? En unos asuntos fundamental, en principio liberal, algo hemos avanzado, pero en otros muy conservador. Las élites se niegan a soltar sus privilegios, ahora en evidente alianza de estos poderosos del capital. Ni derecha ni izquierda se salvan de esta depredación, y los poderes constituidos, arropados en argumentación, interpretación y un supuesto lenguaje constitucional, que han hecho más de lo mismo, pero con un grado interesante de sofisticación. Para la muestra, un botón, una triste sentencia de mi Tribunal Constitucional 095 del año 2018, que le niega a los territorios, las comunidades, la posibilidad de utilizar la consulta popular para frenar la explotación de sus recursos naturales, con aparentes
sofisticados lenguajes, Estado centro, competencias, regalías, etcétera, etcétera. Y la seguridad alimentaria y la autonomía territorial y nuestros pueblos. En fin, los abogados utilizan argumentos sofisticados para limitar poco a poco la democracia participativa y el derecho de los pueblos. En fin, estamos hablando de todo un nuevo ordenamiento en América Latina que permitió la configuración de un régimen neoextractivista que creó condiciones especialmente favorables para los inversionistas extranjeros en el sector minero y que revivió figuras jurídicas que suelen ser utilizadas en lenguajes postcoloniales, como el contrato de concesión. Este nuevo régimen ha propiciado, a su vez, nuevas formas de acumulación por desposesión que implican formas de despojo y de exclusión típicas de escenarios postcoloniales y que permiten la reactualización de jerarquías y legados coloniales. Lo curioso es que todo este escenario, insisto, se ha vivido de constituciones también en clave andina, las que se tildan de neoconstitucionales o de nuevo constitucionalismo. La Constitución tiene un veneno que los poderes constituidos utilizan al final para tergiversar todo y dar más de lo mismo. Derechos de la naturaleza, otra categoría que no les gusta, y aquí va más para los que se llaman ambientalistas. No les gusta mucho esta categoría. Por lo tanto, la reflexión de la descolonización, perdón, mira un poco el tiempo. ¿Voy bien, profesora Lilia? ¿Cuántos minutos más? Hola. 5 minutos. Ok. Por lo tanto, esta reflexión es académica, pero también es una reflexión política, porque el derecho constitucional es político y tiene una relación con el poder, tiene una marca de resistencia contra todo esto, contra el dolor, el sufrimiento, el genocidio, el epistemicidio, el feminicidio, contra la guerra, el centralismo y el autoritarismo. Un derecho constitucional en clave de mujer, más allá de las cuotas, las listas cremallera, el techo de cristal, que nunca será roto por las siempre silenciadas, más allá de lo que una maravillosa guatemalteca Maya decía, las famosas olas del feminismo, que aunque importantes, no han llegado a millones de mujeres en América Latina. Quiere decir esto, derecho constitucional así se escribe en clave de mujer, que no quiero llamar en este escenario feminismo o feminista, por respeto a los planteamientos de varias mujeres de pueblos originarios que consideran a esta categoría como ajena a su historia colectiva, pero sí una marca de mujeres de antipatriarcado, antirracismo, anticolonialismo e incluso anticapitalismo, porque estoy convencida que el capitalismo no tiene un corazón verde de Pachamama, de Madre Tierra, y por ello todo el batallón de juristas
arropados en derecho ambiental para justificar o minimizar sus abusos. Un minuto, voy a ubicar aquí una parte que me parece fundamental para cerrar, que me parece bellísimo. Pues esta es una participación que me quitaría un poco más tiempo. Sin embargo, estoy intentando como recortar, estoy hablando muy rápido, estoy intentando recortar, pero voy a empezar a cerrar. ¿Cómo no celebrar que nuestras constituciones reconozcan el summa causai, el buen vivir, el ama quilla, el ama yuya, el ama suwa? No seas flojo, no seas mentiroso, ni seas ladrón. El summa camaña, el ñan dereco, el vivir bien, la vida armoniosa, el teco cabi, la vida buena, el ibi maraei, tierra sin mal, y camino o vida noble. Pero todo esto podría ser letra muerta en el mestizaje arribista al que hemos sido sometidos, y el mestizaje del derecho constitucional liberal, que considero que también se apropió de todo este lenguaje para hacer lo mismo de siempre. Profesora Lilian, muchas gracias, y pues dejo hasta acá esta parte de mi participación. Espero que me hayan entendido o que un poco. Gracias. Obrigada. Liliana, muchas gracias por tu contribución. Percebemos todo perfectamente. Hablaste de una forma que muy tranquila para nosotros. Creo que tu mensaje llegó a todos nós e estamos verdadeiramente conclamados a hacer algo por Latinoamérica, ¿no? A pensar nuestra Latinoamérica, ¿no? Como algo tan lindo y lleno de problemas, sí, pero también de mucha gente de fibra, muita gente guerreira, muita gente que quer lo mejor. Bom, André, você pode fazer a apresentação, então, do professor César, para a gente passar a palavra para ele? Claro. O professor César Baldi foi professor da Universidade Luterana do Brasil até 2007. Ele também é professor de Antropologia Jurídica na EBN, em Brasília. Ele é servidor do Tribunal Regional Federal da 4ª Região desde outubro, de 1989, e também é pesquisador do Núcleo de Estudos da Paz e Direitos Humanos, o NEP, da Universidade de Brasília. Professor César Baldi, o senhor tem o tempo que achar necessário. Boa noite, boa tarde, né? Cada canto está um prazer, professora Liliana. Gostei muito da apresentação, falou bem tranquilamente para as pessoas que não entendem espanhol, foi perfeita e tal. Agora, a Colômbia está bem acompanhada do Brasil, porque em 30 anos nós tivemos 3 mulheres ministras, e mais do que isso, quando surgiu a primeira mulher ministra, a ministra Ellen Grace se perguntou, mas não tem banheiro feminino? O prédio não tinha sido construído com banheiro feminino. Por aí já dá para ter uma ideia, né? Nós tivemos um negro na Corte Constitucional até hoje, né? E, inclusive, temos julgados sobre racismo envolvendo judeus, envolvendo chineses, envolvendo LGBTfobia, só não temos julgados de racismo envolvendo negros. Isso eu acho que diz bastante sobre uma discussão de descolonização, né? A gente tem insistido bastante, né? Fiz mais por pontos aqui, para não me perder. A gente tem insistido bastante durante um bom tempo do novo constitucionalismo latino-americano com as constituições do Equador e da Bolívia. A professora destacou bem a questão dos direitos da natureza, que inclusive ela participou de uma publicação sobre o tema. E tem vários paradoxos nessas discussões, né, do Equador, da Bolívia e tudo, porque a jurisprudência da Corte Interamericana que a gente normalmente usa é da Centro-América, e a gente fala de constitucionalismo latino-americano. Os processos que tensionam hoje em dia estão no Chile e na Colômbia, os 2 países que as elites brasileiras, e principalmente constitucionais, sempre entenderam como sendo os referenciais
para a direita, né? Então, agora o pessoal da direita deve estar em pane aqui no Brasil, da Constituição, porque os dois processos de Chile e da Colômbia, né? E presumo que adiante mais outros, talvez Nicarágua, talvez Honduras, né? Cuba, recentemente, tem nova Constituição e a gente não trabalha, a gente tem uma dificuldade de trabalhar América Latina e Caribe juntos, né? A gente teria que parar para pensar uma hora o que a gente aprende do Caribe e por que a gente perde a noção do Caribe quando a primeira Constituição é justamente a do Haiti de 1804, né? Então, a gente teria que parar para pensar, uma reflexão que a gente talvez tenha que fazer em termos de descolonização da própria memória que a gente tem constitucional, né? A gente reivindica uma herança francesa e americana, quando a gente tem uma Constituição do Haiti, várias Constituições do Haiti, questionando não só a questão da negritude, né? Mas também da cidadania expansiva, né? Porque entendia como cidadãos todos os que tivessem no território, independente de terem nascido ou não, incluindo alemães, inclusive poloneses, e por aí vai, né? Uma Constituição que, inclusive, previa o divórcio em 1805, né? O que coloca o Brasil não assinou a CEDAW, ratificou a CEDAW parcialmente, entendendo que a Convenção violava o direito civil brasileiro, ou seja, prevalecia o direito civil brasileiro em que as mulheres não tinham igualdade de direitos em relação ao tratado internacional por ferir a ordem pública da ditadura militar. Então, quando a gente analisa esses processos em longa escala, a gente normalmente acentua que Equador e Bolívia tinham um referencial decolonial, que era central nas duas, um mais com a descolonização e outro mais fortemente impactado pela discussão de interculturalidade. Me refiro especialmente a Equador e Bolívia. Mas eu pergunto, que noção de interculturalidade estava vigente? Que noção de descolonização? Né? A professora recordou que boa parte desses países, o caso dos direitos da natureza é né, que serviu para movimentos de extração, de mineração e de violação de direitos, inclusive a questão do Iacuni é um caso típico, mas que interculturalidade, que discussão de direitos indígenas, que discussão de descolonização, qual a concepção envolvida? 10 anos depois, a gente pode dizer que houve um processo de descolonização ou teve um processo de desconstituição, de desconstitucionalização, ou mesmo, como diria o Franz Riquelamer, de inversão ideológica dos direitos humanos? Quando eu analiso a questão do Equador e da Bolívia, mesmo sendo esses mais evidentes, duas ausências para mim são flagrantes, né? A pouca atenção aos povos afro, tanto na Bolívia quanto no Equador, e a noção tímida das pautas de gênero, seja em termos de família, seja em termos de discussão a própria heteronormatividade, ou seja, as constituições que fora dois mandatários fortemente machistas, né, fortemente sexistas, no caso o Correias e o Evo Morales, como mostrou a queda do Evo, com o movimento das feministas como Silvia Rivera Kuczynski, como a Julieta Paredes e mesmo a Rita Segato, contestando as situações machistas e racistas, às vezes, dos dois mandatários. Mas observe, nenhuma das duas constituições, que foram louvadas pela ampla participação popular, teve paridade de gênero, como, por exemplo, para a Assembleia Constituinte, como a Constituinte chilena. Né? A professora narrou a participação indígena na Constituição colombiana, e a gente não pode nem dizer isso em relação ao Brasil. Mas agora o próprio Chile conseguiu eleger 17 representantes indígenas, mas não houve uma discussão sobre representantes negros e negras. Ou seja, nós temos um continente, como lembrou a professora, em que o feminicídio e o transfeminicídio crescem vertiginosamente, cumprindo aquilo que a Rita Segato diz, um mandato de masculinidade. Tanto ela quanto a Betty Ruth Lozano Lerma, que é daí da Colômbia, salientam que Ciudad Juárez, no México, e Buenaventura, aí no Pacífico colombiano, dão mostras diárias desse processo de aniquilação dos corpos, descrito nos corpos das mulheres, e de demonstração desse mandato de masculinidade e dessas comprovações de exercício de poder por vias sexuais ou não. Uma segunda realidade, como diz a Rita Segato, nos tempos de capitalismo apocalíptico. Eu pergunto, a falta de tematização de negritude e africanidade pode ser explicada somente em relação à forte presença indígena? Mas o que pensar, então, do Brasil
da Colômbia, né, da discussão dos afro-peruanos ou dos afro-mexicanos. Como eu salientei, mesmo no caso recente do Chile, não houve tematização sobre a representação negra. A Colômbia tem uma ampla jurisprudência, né, com relação à diversidade, entre aspas, étnica, com relação a raciais, com relação a povos rom, que aqui no Brasil nós chamamos de cigano, reconhecidos, inclusive, com direito à moradia. Mas o que falar desses processos que a professora também recordou, de ocupação das terras, por exemplo, por empresas de palmas em Esmeraldas, no Equador, esses processos permanentes de desterro, não é nem deslocamento, como diz o Santiago Arboleda, é um processo permanente de desterro, de ecogenocídio das populações do Pacífico colombiano, sucessivamente na década de 30, na década de 40, na década de 50, depois pelas Farc, e por aí vai. Mas, ao mesmo tempo, pensar essa engenharia específica da Justiça Especial de Paz, com todos os seus problemas, tensiona uma arquitetura de direitos humanos e muda, a meu ver, um patamar de discussão da própria justiça de transição. Independente desses processos transicionais terem agora uma nova Constituição ou não, no caso do Chile e da Colômbia, talvez sim, no Brasil, talvez mais adiante, mas isso faz também a gente pensar, a partir de agora, esses processos da própria justiça de transição feita pelos países. Onde é que está o gênero? Onde é que está a raça? O caso da nossa Comissão Nacional da Verdade. Tem um capítulo específico de gênero, mas a discussão de gênero não está incorporada no texto principal. Ao mesmo tempo, tem um capítulo específico de indígenas, mas não tem de povos e comunidades tradicionais. E não tem nenhum capítulo específico a negros e negras, mesmo que a Lei de Segurança Nacional, ainda vigente, ou em dúvida se é ainda vigente, considerava crime contra a segurança nacional tensionar e discutir a democracia racial. Ou seja, em países construídos pela democracia racial, como ignorar a ofensiva das ditaduras em relação a negros e a constituição de uma nação heterossexual e branca? Como ficam os povos tradicionais e a natureza podendo ser reparados pelas violações de direito nesse período? Uma questão para a gente colocar: as violações são só individuais ou são também dos povos originários, dos povos tradicionais e da própria natureza? E como recordou a professora, e que dizer da concepção de direitos da natureza? Mesmo ela cita num texto daquele do direito da natureza, a natureza de sujeito de direito do Rio Antrato. E aquela decisão da Corte colombiana fala também dos povos, os povos que estão envolvidos na região. Ou seja, tem uma discussão que não é só de direito da natureza, mas é socioambiental. Mas observa como a própria discussão de direitos da natureza apagou, como recorda o Raul Lassague Fernandes, a Pachamama enquanto entidade, uma entidade que envolve também o mundo dos ancestros, ou a geração de antepassados, o momento presente e as gerações futuras. Aquilo que o Sapato Oliveira falava no A Rebelião dos Genes, aí da Colômbia, sobre essas questões todas, das outras formas de bem viver, de outras cosmopercepções, também oferecidas pelos povos negros. E o que é um paradoxo, porque, no caso Sarayaco versus Equador, na parte da perícia é descrito toda a questão da concepção da Pachamama nessa questão nesse referencial de que não é uma crítica à concepção antropocêntrica, talvez nem somente a questão biocêntrica, é uma questão talvez cosmocêntrica, cosmoteântrica, ou talvez nem cêntrica, mas, como diria o Panikar, mas pensar o que a gente perde nessas discussões quando a gente associa direitos da natureza à Pachamama, mas não faz a leitura de que a Pachamama não é uma entidade com todas essas concepções. Como recordou a professora, as diversas concepções, né? Sumacaçai, Sumacamanha, Nenderecô, Buen Vivir, que os nomes, no caso do Brasil, nós temos 305 povos indígenas, né? E, consequentemente, quais são essas pluralidades envolvidas, né? Quais são esses projetos civilizatórios que estão envolvidos nessa questão. Ao mesmo tempo, uma questão que aparece nessas discussões de descolonização é muito interessante, o grau de reconhecimento de pluralismo jurídico, ou de jusdiversidade, como diz o professor Marés, em relação a indígenas, mas também em relação a povos e comunidades tradicionais. A literatura tem se debruçado bastante sobre a questão de indígenas e violações a direitos humanos.
mas sem tratar direitos humanos em chave decolonial e nem em chave intercultural. Pensar o que representa na prática uma cláusula respeitam-se os direitos indígenas, vírgula, exceto se não violarem os direitos humanos. Ou seja, você faz uma leitura só uma cláusula de repugnância. E, na realidade, você tem a normativa de direitos humanos como sendo um parâmetro para fixar a questão de civilização. Né? Eu penso aqui especificamente no caso da Colômbia, do Palenque de São Basílio, do São Basílio, nos nossos quilombos. Qual é o reconhecimento de autodeterminação? O que a gente fala desse direito, entre aspas, costumeiro? Né? Eu recordo que a professora, que recentemente a Silvia Tamali escreveu um livro sobre afrofeminismo e descolonização. Ela destaca 95% dos casos na África não são resolvidos pelo sistema de justiça formal. E o que é esse direito costumeiro do colonizador, que não é o mesmo costume tradicional, mas ao mesmo tempo não reconhece que esse costume tradicional está em relação e também em constante modificação, ao contrário, pasme, do direito costumeiro do colonizador. Ou seja, essa discussão de direito, de pluralismo jurídico, mesmo que a gente tenha uma primeira etapa, né, como falava a professora Sally Mary, né, de uma primeira etapa, né, das sociedades coloniais, uma segunda etapa de umas sociedades pós-coloniais, e o professor Boaventura fala das constituições do Equador e da Bolívia. Eu pergunto, a partir de um processo de descolonização das constituições de 2008 e 2009 do Equador e da Bolívia, onde é que entram gênero e raça nessa discussão de pluralismo jurídico? E como é que o pluralismo jurídico é entendido efetivamente como interlegalidade ou processo relacional, não como algo separado que está sendo estudado e que não envolve projetos históricos? Eu lembro aqui de um caso da Colômbia, do caso dos gêmeos Paes, que a Corte Constitucional, como recorda a professora Esther Sanches Botero, não entendeu a questão. Tinha a possibilidade de mudança da tradição, e a comunidade, os povos indígenas, povos originários, criaram um prazo para se narrar um mito de fundação para envolver esse projeto histórico que tinha que ser mantido. Ou seja, dentro daquela linha da Rita Segato, projetos e alteridades históricas envolvidas e não identidades fixas. E aqui eu vou me aproximando ao final, penso, mas a própria questão da soberania, todas essas duas constituições falam em plurinacionalidades. Seria o caso de plurinacionalidades, seria o caso de confederação democrática na fórmula do Öcalan e da Federação Curda, seriam outros arranjos institucionais. E aqui, de novo, eu volto ao Haiti. Esses estados ainda coloniais, eu me refiro, por exemplo, ao Porto Rico e à feminista e a coletiva feminista, me refiro à questão de Cuba, me refiro a toda a discussão das colônias do Caribe, especificamente. Que status eles querem? De independência, de status de colônia informal ou um novo arranjo de soberania? Me refiro especificamente ao caso mais recente do livro de Jean Casimir sobre a história decolonial do Haiti, propondo novas formas de soberania, novos processos de resgate da memória. E aqui eu me valho de Beatriz Nascimento, pensadora negra do Brasil. Memória, para ela, é meori. A memória envolve uri, envolve a cabeça, envolve a ancestralidade, envolve a questão do pensamento. E por falar de novo em Haiti, a forte presença do voodoo na Revolução Haitiana implica repensar também o estatuto religioso da laicidade, para além da inclusão de religiões ocidentais ou de matriz ocidental. Repensar como é que fica nesse arranjo de público e privado, e de público, de privado social e de público não social, como diria o Aníbal Quirrano, as religiões de matriz africana, as espiritualidades indígenas e outras cosmopercepções não necessariamente enquadradas nesses aparatos. Ou seja, a análise que eu procuro fazer em rápidas tintas aqui é pensar a partir da mefricanidade da Lélia Gonzalez, ou seja, o que faz nós diferentes da África, mas ao mesmo tempo com singularidades específicas, ou seja, as resistências afro-ameríndias, no sentido de
adaptação, resistência, e aqui me refiro ao Quilombo de Palmares, Revolta dos Malés, Sabinada, Balaiada, Revolução de Pernambuco e por aí vai. Um processo que diz a Beatriz Nascimento, mais uma vez, reintegração de posse, recuperar esses conhecimentos e os espaços desse conhecimento, como a professora salientou do epistemicídio, e diz ela, não, já não temos só que recuperar os conhecimentos, temos que reintegrar a posse. E também pensar por que a gente trabalha. As diferenças são lidas sempre na chave das desigualdades, como recordava a Lélia Gonzalez. Por que a gente trabalha pouco com o processo de reativação de cidadanias, num sentido de que, inclusive, a gente sequer pode falar muitas vezes de redemocratização, mas sim de democracias e necessidade efetiva de processo de democratização. Aquilo que o professor Marco Aparicio Guilherme fala em cidadanias intensas. Consequentemente, a crítica do projeto da democracia racial e uma verdadeira isonomia, não heteronomia de sempre, como dizia Lélia Gonzalez, fazendo uma associação entre uma crítica ao racismo do feminismo e ao sexismo do movimento negro. E, por fim, pensar na chave da Uti Curiel, que contrato é esse? É um contrato social? É um contrato sexual, na chave da Pateman? É um contrato racial, na chave de Charles Mills? Ou é um contrato heterossexual, como ela propôs na análise da Constituição da Colômbia de 91? Era mais ou menos isso que eu tinha planejado falar. Obrigado. Nós é que agradecemos, César, você trazer tantos conhecimentos, tantos autores, tanta informação e tanta possibilidade diferente, né, de aprofundar todo esse debate a respeito do que a gente considera ser um passo importante nesse momento para a América Latina, que é resgatar essa história toda que está aí encoberta, que está em espaços de apagamento contínuos, né, históricos, e devolver essa história aos seus verdadeiros, né, proprietários, daqueles que, de fato, deveriam escrevê-la e narrá-la com suas próprias tintas, com as suas próprias visões, com esse olhar mais integrado, né, com a nossa realidade, com a nossa América. Bem, como vocês sabem, a gente deixa esse espaço aberto também para quem está aqui nos acompanhando, fazer perguntas, né, colocar aqui no chat as suas questões, mas eu mesma vou trazer aqui duas questões aqui aos convidados, enquanto aqueles que estão mais tímidos podem ir para o chat e pensar nas suas questões. Liliana, queria pedir a ti que falasse um pouquinho sobre esse momento. Eu sei que é conturbado, eu sei que é um pouco doloroso falar sobre o que está a se passar na Colômbia, mas nós queríamos que você comentasse um pouco sobre isso e integrasse nesse nosso tema, né? Quanto dessas lutas que agora estão aí sendo levantadas, né, são essas lutas que vêm dessa história, dessa necessidade da gente romper com esse paradigma que nos tem sido imposto gerações após gerações. Bueno, creo que varios conocen que Colombia tiene una historia un poquito difícil de violencia, ¿no? Es un país que tiene cosas muy lindas, lo conoce muy bien Lilian, que ha estado con nosotros en muchos momentos y volverá después de la pandemia, ya sabe que es de mi corazón total, porque tenemos unos compromisos académicos muy parecidos, pero ella sabe que Colombia, así como es de linda, de diversa, de plural, porque es un país que tiene geográficamente parecido a Brasil un poco en algunas partes, somos Pacífico, exactamente, pues, somos Pacífico, Popayán es Pacífico. Cali es Pacífico. Yo creo que ustedes han visto muchas películas, desafortunadamente, tema de narcotráfico, las muñecas de la mafia, sin tetas no hay paraíso, eso es un poco triste, pero lo que quiero decir es que ahí ustedes pueden mirar que hay dos ciudades, Cali, que está en el Pacífico, cerca de Popayán, Medellín, que es donde está más arribita. Tenemos entonces el Pacífico, Caribe, Amazonía,
Orinoquía, zona andina. Tenemos una frontera muy grande con Brasil, con Venezuela, por eso tenemos la gente de Venezuela llega a Colombia, como Colombia llegó a Venezuela hace unos años por toda la pobreza que ha venido Colombia, que ha vivido Colombia. Frontera con Ecuador y frontera también con Perú. Pero Colombia ha sido un país que ha tenido una violencia muy fuerte y esta violencia se agravó en el año de 1948, mitad del siglo XX, con la muerte de un hombre muy interesante que fue Jorge Eliezer Gaitán, en donde a partir de unas situaciones muy especiales que no alcanzaría a contarles acá, se organizaron unas guerrillas liberales, no comunistas, liberales, que luego fueron traicionadas en unos procesos de amnistía y terminaron volviendo a la guerrilla, pero como guerrillas comunistas, en ese momento ya influenciadas por Cuba, por Nicaragua también en su momento, por El Salvador en su momento. Entonces, Colombia tiene un problema o ha tenido un problema de guerrilleros, de guerrillas, pero también de algo que se llama paramilitarismo y también un problema de una democracia, una aparente democracia, pero que esconde también una vena muy autoritaria y a veces en términos de uso abusivo y arbitrario de la fuerza pública que la utiliza pues permanentemente la élite. A eso le sumamos un tema de narcotráfico que tenemos tremendo, corrupción, desigualdad, pobreza, etcétera, y que es muy difícil y que nos hace uno de los países más desiguales de América Latina, casi después de Haití. Pero también con una élite riquísima, o sea, una clase con mucho dinero que es muy pequeñita. Con la pandemia, bueno, en Colombia celebramos un acuerdo de paz, ese acuerdo de paz con una de las guerrillas, hay más, pero con una lo celebramos y finalizando el año 2016. Este acuerdo de paz ha sido muy difícil desarrollarlo. El gobierno que llegó ha estado dispuesto, como ellos dicen, a hacer trizas el acuerdo de paz y no hemos podido avanzar. O sea, no hemos podido avanzar en varios aspectos de carácter social, de carácter político y relacionados con los territorios. Colombia es un país grande, no tan grande como Brasil, pero estamos hablando de unos 50 millones aproximadamente de población. Pero las cifras de pobreza de Colombia se han agravado de una manera increíble y más en fase de pandemia. O sea, es increíble las cifras de pobreza. Entonces, el acuerdo de paz revivió una figura que antes estaba poco utilizada, que era la protesta social. La protesta social es un artículo que tiene nuestra Constitución Política de 1991. La protesta social es un derecho constitucional fundamental, pero antes protestar era ser tildado de guerrillero, de terrorista, y resulta que no. Cualquiera puede hacer protesta social. Y eso hizo que se despertara, como en Chile, un movimiento bellísimo que yo lo llamo la revolución de los lápices y de los colores. Escribí hace poco una columna así. Entonces empiezan a despertarse todos esos jóvenes, como cuando estos jóvenes también se impulsaron en 1991
o se despertaron e impulsaron lo que se llamó la séptima papeleta, que fue la que generó la creación de nuestra Constitución en el año 1991. Pues con el acuerdo de paz, los jóvenes empezaron a despertar y empezaron a sentir que protestar no era ser terrorista, que protestar era desarrollar la democracia participativa que trae la Constitución Política de 1991. Pero además, unos jóvenes que un Estado neoliberal no les da oportunidades. Los jóvenes de Colombia son brillantes, pero muchos no tienen oportunidades. En este momento, muchos de los jóvenes no tienen cómo consumir 3 comidas diarias. Y es mejor estar en las barricadas, en lo que se llama las comunas de Víctor Hugo, de Los Miserables, las comunas, con las ollas comunes, en plena resistencia para comer, que llegar a sus casas porque no tienen las 3 comidas diarias. De hecho, ahorita me acaba de llegar acá una noticia, porque soy defensora de paz, que ayer uno de los jóvenes se desmayó en la barricada y todos pensaron que era que lo habían golpeado con algún arma letal o no letal. Y resulta que no, el chico no había comido durante 2 días. Entonces, las cifras de pobreza, la situación de la pandemia, la falta de oportunidades ha levantado mucha gente en el país en protesta social y no hay miedo a la pandemia. En Colombia en este momento están muriendo 500 y hasta 530 personas diarias por la pandemia, pero a nadie le importa la pandemia. La gente está en la protesta social. Se unieron muchos jóvenes de diferentes clases sociales, desde ricos, que no están viendo tampoco oportunidades, mucha clase media que se unió por una propuesta de reforma tributaria y de salud que hizo el gobierno sin compasión en fase de pandemia, que la hundieron ya los jóvenes, pero también se han unido muchos jóvenes pobres, recicladores, Rappi, sin esperanza, sin nada, que están en este momento en las calles en plena resistencia. Además, campesinos, campesinas, trabajadores, trabajadoras, transportadores, etcétera. La situación no es nada fácil porque son muchos jóvenes, pero nadie controla ese grupo de jóvenes. Yo tengo una imagen, no sé si ustedes han visto Los Vikingos, una serie que me encanta. Se ha creado en Colombia algo últimamente que se llama la primera fila. La primera fila son que todos estos muchachos de las barricadas cogen cartones y cogen o dividen latas de canecas de basura y arman escudos protectores y son la primera fila para enfrentar una fuerza militar que está policial y fuerza pública que está completamente desbordada y que no corresponde con estándares ni interamericanos ni internacionales en el manejo del uso de la fuerza pública. Se llaman las primeras líneas en Colombia. De hecho, también hay unas primeras líneas de madres. Las madres, al ver que les están matando a sus hijos, armaron la primera línea de madres. Pero no quiero romantizar, porque ahorita, les decía, o sea, están matando a los jóvenes. Hay muchos desaparecidos, estamos hablando de 200, 300 o más desaparecidos.
Colombia tiene algo que se llama, o que lo llamamos la fábrica de víctimas. Tenemos más de 10 millones de víctimas de un conflicto que no ha parado. La situación es muy complicada. Muchos partidos políticos de lado y lado están capitalizando esta situación. Nos preocupan mucho los jóvenes porque no hay una organización como tal. No es Chile, no, ellos no estamos propiamente, ya quisiera yo, en un proceso preconstitucional. Se está pidiendo apenas empleo para los jóvenes, 500,000 empleos, renta básica universal para los más pobres. Estamos hablando de renta básica universal. Estamos hablando de vacuna, porque nosotros somos 50 millones, 39 se tendrían que vacunar y escasamente y con mucha dificultad 3 millones algo ya tienen las 2 dosis y apenas unos 8 millones una dosis, y va lento y despacio el proceso. Entonces, tenemos un estallido social en este momento en Colombia, un estallido social que es muy difícil de organizar, con una férrea represión del Estado. Y pues la situación es de altísima complejidad. Creo que podemos ir a un estado de excepción, una conmoción interior posiblemente, pero la conmoción interior agravaría muchísimo más el panorama en clave de derechos humanos. Lilian. Obrigada, Liliana, por tu aporte sobre toda a história contemporânea e este momento que está passando Colômbia. Nós padecemos de más informações e ouvir-te nos traz retrato que indica lo que em verdade é essa fissura que hoje existe em Latinoamérica, não? Que temos tanto que fazer y que entre tanto los gobiernos están imponiendo por aprovechar este momento de pandemia para imponer más represión, impedir la protesta y para poner sus agenda neoliberal con más fuerza, como si ella fuese responsable por traer lo que sabemos que no va a haber de esta forma, que no va a haber este resultado de igualdad por este camino. Entonces, lo que el pueblo de Colombia pide hoy, está haciendo la protesta para tener nuevamente su dignidad, lo básico que estamos a pedir, que estes gobiernos sin caráter están a robarnos, sacarnos diariamente. Bueno, agora também quero ouvir... Bom, agora deixa eu falar em português novamente. César, queria te ouvir também, já caminhando para o final, porque eu sei que César tem agora um compromisso, não vai poder ficar muito mais tempo, mas eu queria ainda te ouvir, César, falando um pouco dessa agenda da decolonialidade no Brasil. Qual você acha que são os nossos grandes desafios? Em que a gente caminhou, ainda que muito a passo lento e de tartaruga, mas o que nós temos ainda pela frente, onde estão os nossos, onde o nosso sapato anda apertado, né? Oi, Lilian. Pois é, a gente quando está vivendo o momento é mais complicado a gente analisar, né? Mas eu fico parando para pensar. Se a gente analisar estou pensando aqui em voz alta, se a gente parar para pensar pelo Supremo, a gente tem pelo menos aquela DPF das favelas como um ganho tanto teórico quanto jurídico, né? Porque foi uma DPF que polemizou não só com a questão da questão da pandemia, mas também com a ocupação permanente das favelas, né? Como campo de guerra, né? Inclusive o Miguel Saborba sustenta que o processo do Brasil no Haiti é a indústria para
as UPPs e depois o que está acontecendo nas favelas. Então, eu acho que a DPF das favelas e a DPF envolvendo a Covid para indígenas e quilombolas são duas situações que modificam, assim, pelo menos em termos teóricos e termos políticos, algumas agendas, né? Porque, por exemplo, aquela dos indígenas, a professora Liliana talvez não saiba, a nossa Constituição desde 88 prevê que os indígenas são representados por si próprios. O Supremo nunca acatou. O Supremo dizia, não, vocês têm a FUNAI. Então, a FUNAI participou, está resolvido o problema. Essa DPF agora, desse ano, foi a primeira que eles reconheceram explicitamente uma comunidade indígena que foi representada por advogado, mas falando em nome próprio, não por nome de uma instituição. Acho que isso foi um ganho, né, com aquela ação que o Eloy Terena fez, e ele trabalhou vários conceitos de questão colonial. Acho que, assim, em termos de fundamentação jurídica, diria assim que os indígenas e as comunidades negras foram as que fizeram, assim, um desenvolvimento teórico e uma inserção política muito interessante, né? A discussão do estado de coisas inconstitucional no Brasil e a discussão da Covid nos presídios é aquilo que a Tula Pires diz, a banalização da barbárie, né? Você reconhece uma situação de pandemia, mas não dá um habeas corpus, não libera ninguém da prisão, né? Não coloca ninguém em prisão domiciliar. E mais ainda, né, Lilian, situações que o Supremo, no caso da Rosinha Garotinho e outras, pede um laudo psicossocial para verificar se a mulher está em condições, se a mãe precisa da presença da filha ou do filho, quando a lei diz explicitamente. Quer dizer, o laudo psicossocial é uma situação que a legislação pedia para pai de santo abrir terreiro. Era uma coisa que se pedia para pai de santo abrir terreiro no século XIX. Se ele não tivesse um atestado de sanidade mental, ele não podia abrir um terreiro. Então, as religiões de matriz afro tinham que ter ordem sanitária e registro de sanidade mental, feito na polícia. Ou seja, a representação das religiões de matriz afro não era de um poder de polícia, era literalmente da polícia do poder, né? Então, eu acho que essas ADPFs são interessantes. Agora, a gente tem uma resistência muito grande para o Supremo para reconhecer pauta de gênero e de raça. Eu acho muito complicado ainda, né? Eu acho que os movimentos indígenas, negros e os movimentos feministas vão tensionar pelo menos a agenda, né? Porque a gente tem, da mesma forma que na Colômbia, eu acho que, pelo menos no processo de paz, teve isso, né? A direita utilizou ideologia de gênero para boicotar quase todo o acordo, né? O acordo quase não sai por conta disso. Aqui uma pressão imensa, né? Acho que a Rita Segato, nesse ponto, tem razão. Ela diz, nossos inimigos descobriram antes de nós. Gênero e raça é muito importante, senão eles não atacavam tanto. Se não fosse tão importante, não atacavam. Eu acho que a gente tem muita pendência. Eu acho que a gente, assim, em termos de sistema de justiça, a gente vê praticamente todos eles inoperantes com essa barbárie toda. Quer dizer, tem um deslocamento de realidade muito grande, né? O que os tribunais veem e o que é a realidade, né? Então, você decreta, o Felipe Freitas fez o levantamento dos habeas corpus concedidos, é praticamente zero, em plena pandemia. O Conselho Federal de Medicina daqui do Distrito Federal, mais outra anedota, professora Liliana, o Conselho Federal de Medicina disse que os presos com Covid tinham que ficar presos porque a regra era o isolamento, eles já estavam isolados. Então, você imagina, né? Então, tem essas situações dos poderes todos. Eu acho que a gente tem muita pauta ainda para avançar, mas eu acho que a questão da democracia racial e da democracia de gênero são dois pontos assim que a gente está muitíssimo atrasado. A pauta da questionar a democracia racial, eu acho que a democracia, o mito da democracia racial vai capitaneado tanto pela esquerda quanto pela direita, e é sempre algo a ser conseguido. E aí a gente tem que questionar o racismo. E a questão paritária, eu fico parando para pensar. Se a imprensa nossa divulgaria como excelente uma constituinte paritária de mulheres como a do Chile. Eles iam dizer, não é o momento, o Brasil não está preparado. Eu acho que a gente tem um déficit assim, de trabalho, de prática teórica, que, tipo assim, a jurisprudência que a Corte Constitucional colombiana tem envolvendo indígenas, a gente não tem nem parecido. Não tem nem parecido. Não tem. Então, eu citei vários casos. O estado de coisas inconstitucional é uma situação interessante que a gente poderia ter aplicado de forma melhor.
com acompanhamento, mas a gente tem várias coisas. O princípio da igualdade extensiva que vocês têm na Colômbia, da jurisprudência, aqui se analisa sempre igualdade pensando em termos de direito administrativo. Não, vai se expandir isso aqui é violação do princípio da isonomia. E aí, com isso, você não faz legislação para moradias, para população negra, para população indígena, por aí vai. Então, a gente pode fazer utilizar, eu acho, alternativamente, esses institutos que já tem em outros países, né? Tensionar direitos da natureza, tensionar a discussão da igualdade extensiva, que eu acho que é muito interessante para nós, e outras coisas, assim, eu acho que o caminho é um caminho tático, mas em termos de formação, a gente tem que mudar, inclusive, o sistema de recrutamento, né? O sistema de recrutamento que considera pelo mérito, e daí você vai, no final do concurso, só tem homens brancos, passaram 2 mulheres, tem algum problema no mérito, né? Tem algum problema, tem um filtro aí na prova oral, na forma de questionar e por aí vai. Eu acho que tem muitos desafios. A gente está, olha, a gente bate, a gente descansa carregando pedra, né? Mais ou menos assim, como diz a Givânia, né? Não sei se eu respondi. Obrigado. Respondeu mesmo para nos colocar nesse espaço, né, como responsáveis também pela mudança, né? Estamos falando aqui para um público que é da área do direito, que em algum tempo vai estar nos tribunais, vai estar na advocacia, vai estar na militância, vai estar na defensoria, no Ministério Público, e se não tiver essa consciência, vai reproduzir, fazer mais do mesmo, como a Liliana falou aqui várias vezes, né? Repetir a mesma história, não vai reescrever essa história. Então, temos mesmo que buscar um espaço, né, de mudança, a começar aqui dentro das nossas práticas, no nosso cotidiano, nos espaços que nós estamos, mudar a universidade onde estamos, tornar a nossa universidade plural, né, abrir as portas para que ingressem alunos, professores, funcionários, né, trazer a pluralidade para perto de nós. Quanto mais plural nós formos, mais perto do processo mais rico teremos, né? E assim vamos, acho que é assim que temos que caminhar e crescer, né? E olhar, quando a gente olha para um lugar e não vê todas as pessoas lá dentro, ou com abertura para entrar, alguma coisa está errada, com certeza. Algo está muito errado, né? E não se pode resumir a um ingresso meritório, como o César estava falando. Então, olha, eu quero muito agradecer a Liliana por essa disposição para estar falando. Eu sei que o momento é duro na Colômbia, até emociona um bocado falar sobre aquilo que a gente está vivendo no momento mais agressivo, né, em que ele está sendo cruel e desumano. Também te agradeço muito pelo esse espaço, né, de fala e fala qualificada, que foi ótimo te ouvir. Também quero agradecer muito ao César, que teve esse cuidado de trazer tantas questões relacionadas à colonialidade aqui na América Latina, também muito imersa em várias situações diferentes do nosso continente, do Brasil também, entendendo muito por dentro como temos uma agenda gigante aí de coisas por fazer, né, e nos dando a oportunidade de pensar em tudo isso. Inclusive, animo esses estudantes todos a buscarem temas de pesquisa com essa natureza, e que façam seus trabalhos, que busquem, que não parem por aí, que se interessem por esses temas e desçam a fundo neles, porque tudo que nós pudermos fazer é aquilo que eu digo, é levar a nossa pedrinha para construir nossa montanha, né? Cada um trazendo a sua, vamos fazer a nossa montanha crescer. E é por aí que a gente tem que buscar essas respostas. Então, agradeço muito a todos vocês. Aqui no chat a gente não tem perguntas, mas muitos elogios, tá bem? A ambos. Foram muitos elogiados aqui pelas falas, pela reflexão que trouxeram. Então, fica o nosso agradecimento. Também agradeço o nome do Empoderá-los e do Nelby, essa oportunidade de estar com os dois. E esperamos ter outras oportunidades no futuro também. Com isso, me despeço
E aviso que os certificados e as folhas de presença estão aí com os links deixados no chat, tá bom? Então, um abraço a todos e até o nosso próximo encontro no mês de junho. Abrazos desde Colômbia. Abraço, professora Liliana. Abraço, Lilian, também.